para você, obrigada pela companhia, obrigada pela sua audiência. Começa a partir de agora o programa Tá na Pauta de hoje, segundou, com oferecimento de Ótica Martinato, imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado. Definem nossa competência. Financiamento garantido para sua empresa. A RS garante. 11h11, chegando aqui comigo, Ronaldo Velho Bueno. Ronaldo é jornalista, mestre em letras e cultura. Oi, Ronaldo, bom dia. Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes. É sempre bom começar a segunda-feira aqui contigo, com os ouvintes, conversando, trocando ideia e aprendendo sempre cada vez um pouquinho mais. Fazendo trocas, né? Com certeza. Bacana é fazer trocas. Hoje o tema do programa tem a ver com maturidade, né? Chegou para mim esses dias uma frase, Ronaldo, que na hora tu bate o olho assim, diz, que legal, que bonito, né? Que poético. Mas quando você se debruça um pouco mais sobre ela, você fica pensando, mas será? Qual foi a parte que eu não entendi? Por que alguma coisa em mim ficou quadrado, sabe? Não desceu redondo. Por quê? Por quê? Por quê? Daí eu fui pensar um pouquinho mais. Vou ter que botar isso aqui pra gente conversar mais. A frase é a seguinte: maturidade não grita, maturidade se posiciona. E a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa frase foi: não sou madura. Não sou uma pessoa madura. Não cheguei nesse lugar. Você se considera uma pessoa madura, Ronaldo? Já começou com a pior pergunta, né? Já começou com a mais né? difícil. Eu pensei que essa viria no segundo bloco, lá faltando 10 minutos para o meio-dia, Depois de né? dialogar muito, né? Não vou responder agora de cara. Talvez seja uma posição um tanto quanto madura segurar essa pergunta para o final. Eu quero trazer duas reflexões iniciais. A primeira delas, e ela vai se costurar com o assunto maturidade. Desde já, convidar o nosso ouvinte a participar da sua opinião a respeito desse tema. A primeira delas é que quando nós recebemos um tema comportamental, quando eu recebi um tema comportamental para a pauta do programa de hoje, eu fiquei realmente me questionando qual que é a minha contribuição real neste tema. O Ronaldo sempre faz isso, gente, sempre. Qual que é a minha possibilidade de contribuir para uma construção numa conversa e que dessa conversa a gente vá retirar algo de proveitoso para o ouvinte. Porque em termos, em pautas de cultura, pautas culturais, como semana passada a gente trouxe uma pauta deliciosa, né, das relações culturais com a culinária, com a gastronomia, o que a nossa comida do dia a dia, a nossa comida do inverno na Serra Gaúcha denota sobre o nosso ser, sobre o nosso estilo de ser, sobre a nossa existência aqui da Serra Gaúcha, né? E como isso se dialoga com outras culturas. Esses temas, eu acredito que, até mesmo pela minha formação, eu tenho uma condição interessante assim, de trazer apontamentos para diálogo. Quando a gente vem num assunto, num tema comportamental, eu me questiono, qual é a minha real possibilidade de construir nesse assunto? Agora, Ronaldo, me permita, antes, não perde o teu raciocínio, por Não, favor. Eu não, sei que pode o deixar. Ronaldo é muito bom de raciocínio, aliás, ele é conhecido por isso, mas eu tenho uma pergunta para te fazer, já nesse primeiro arrazoado, Claro. que tem a ver com o que talvez as pessoas também pensem, né? Por um lado, a gente tem aqui um 8 e um 80 na sociedade. Qual que é o 8? É o Ronaldo, que não... Qual a minha utilidade? Vou contribuir? Se não vou contribuir, vou me abster, né? Por exemplo. E um outro lado que tá nem aí se tá contribuindo ou não, porque o papel eu só quero expressar a minha opinião, o meu jeito de ser, entrar numa conversa, interagir com pessoas. Quando a gente começa a se questionar, tá muito ligado a um senso de utilidade que é típico da era industrial. Típico da era industrial. As coisas existiam para ter um fim. Fazia sentido você fazer uma peça que não ia servir para coisa nenhuma. Então, isso se transpôs para o nosso jeito de pensar. Tem que ser útil. Aí agora eu te pergunto, estou perguntando para ti, eu perguntar para ti sobre algo de comportamento, refletir com outras pessoas também.
Entre o 8 e o 80, entre falar por falar, só porque eu tenho boca, né? Ou me abster totalmente porque entendo que não tenho como contribuir, qual é o meio do caminho ali? Porque esse senso de utilidade, às vezes, ele também, ele precisa ser revisto, né? Muito interessante esse teu questionamento. Não tinha pensado sobre essa ótica da lógica industrial, mas faz completo sentido, Beverly. Realmente não tinha pensado nesse ponto de vista. Mas, voltando ao raciocínio, e aí a gente talvez encontre uma resposta parcial para esse teu questionamento, que é justamente uma lembrança de Paulo Freire, né? Quando ele coloca, não lembro em qual dos livros, acredito que Pedagogia da Autonomia, talvez, ou Pedagogia da Esperança, de que não existe um saber mais ou um saber menos, mas existem saberes diferentes e que o educador, quando educa, ele está sendo educado, e o educando, quando está recebendo, ou recebendo não, quando está participando do processo de educação, ele também ensina, né? Eu acho que isso nos traz uma primeira pista de que todo mundo tem uma contribuição a dar em diversos assuntos. Logo, eu tenho algumas contribuições aqui para trazer quando o assunto é comportamental. Talvez não seja a melhor das contribuições, mas eu acho que alguma coisa de proveitoso a gente vai trazer aqui para o ouvinte, por isso eu peço licença para começar a abordar esses aspectos e talvez essa seja uma dessas, uma tentativa desse meio termo aí entre o 8 e o 80, porque a gente está numa era, sem dúvida, de excesso de falas, né? E o Rubem Fonseca já trazia isso de que nós estamos em um tempo em que existem dezenas, centenas de cursos de oratória, cursos que nos ensinam a falar bem, mas nós não temos cursos de escutatória, né? Cursos que nos ensinem a escutar e a aprender com as outras pessoas. E a capacidade de escutar, ela está intimamente relacionada com maturidade, né? Pessoas maduras são pessoas que sabem aprender com as outras e sabem escutar, não só sabem falar. Se a gente abre a rede social hoje, nós temos uma infinidade de pessoas que ficam falando, 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 né? Passa o feed do teu Instagram aí rapidinho, vê se não vai ter uma proliferação de vídeos e de especialistas, que a gente não sabe se são especialistas de fato, em todos os assuntos possíveis. É alimentação saudável, é moda, é vida fitness, é organização da casa, é produto de limpeza, é roupa esportiva, enfim, o que você pode imaginar de área possível, existem dezenas e dezenas de especialistas falando, falando e falando a todo momento nas nossas redes sociais. De modo que dá a impressão que todo mundo tem que falar o tempo todo sobre qualquer assunto. A gente não tem mais o direito, praticamente, de se abster de qualquer discussão, ou de não querer estar por dentro, ou de não querer abordar determinado assunto. Essa é uma sensação que as redes sociais nos trazem. De modo que vamos relacionar isso com o assunto principal do dia, E que é a aliás, a maturidade. Silvana já coloca um elemento bem legal aqui. Vamos lá, Silvana. Silvana Ruschel. Ela diz, oi, bom dia. Maduro ou madura? Tem coisas que apodrecem antes de amadurecer. E ela coloca entre parênteses mentes, por exemplo. A palavra do ano foi cérebro podre, né? É, brain rot. A gente Uhum. abordou esse assunto aqui no Bem programa. colocado, Silvana. Legal, Silvana. E relacionando com isso que a Silvana trouxe para a gente, né? A gente tem um excesso dessas maturidades falsas, dessas maturidades fakes, né? Que são pessoas que tentam vender uma maturidade ou um olhar de especialista nas redes sociais sem o ser de fato. E isso nos traz uma certa encruzilhada aqui, né? Em o que confiar, para onde andar, mas tudo bem. Relacionando com essa primeira pergunta, somos ou não somos maduros, o que significa maturidade em 2025? Vem a minha segunda reflexão, que é o seguinte: nós não somos o Pikachu,
né? Nós não somos nem o Pikachu, nem uma borboleta. E vou explicar o porquê. Quem lembra do desenho do Pokémon, na minha época de infância, passava Pokémon na televisão. Agora não deve passar, as pessoas não devem nem saber o que é o Não Pokémon. sabem ainda. Eu lembro quando o pessoal Tem o saía caçar joguinho, Pokémon na isso. rua, É. daí tinha Pokémon gente que Go. tava Pokémon Go, tava tropeçando nas calçadas para caçar Pokémon, tava Sim. sendo assaltado porque tava caçando Pokémon. Mas antes do jogo teve o desenho. E o Pokémon eram umas criaturinhas que viviam numas bolas, as Pokébolas, e eram utilizados para duelos, né? Entre os mestres Pokémons. E eles eram umas criaturinhas que evoluíam, né? Em determinado momento da vida, um Pokémon se transformava em outro. Da mesma forma como uma borboleta, né? Ela nasce ali como Lagarta. uma lagarta, e em determinado momento da vida, ela vai se fechar no casulo e vai se transformar em uma borboleta, vai passar pela metamorfose. E talvez um dos problemas quando a gente encara o assunto maturidade é imaginar que vai ter um momento de casulo na nossa vida, em que a gente vai ser uma lagarta imatura, em determinado momento, opa, vou me fechar aqui no meu casulo e ploft, uma semana depois, virei uma pessoa madura. Ou como um Pokémon, né? Fez a transformação de uma criatura para outra, era imaturo, agora sou maturo. E lamento informar, mas isso não existe. Primeiro porque a maturidade ela é um processo permanente de não só de evolução, porque as coisas na vida não são só uma escada que a gente vai subindo, 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 subindo. A história ela tem evoluções e involuções, tanto a história social quanto a das nossas vidas. Então, às vezes a gente está aprendendo alguma coisa e de repente a gente percebe que voltou alguns degraus. Uhum. Sabe o jogo do tabuleiro, volte duas casas? Isso acontece muito na vida. Então a gente desce 2 degraus e tá tudo bem, faz parte do processo. Então não é apenas uma escadinha que vai subindo, beleza. Mas é uma construção permanente. A gente, até o último dia da nossa vida, a gente vai estar em processo de amadurecimento. Esse é um primeiro aspecto. A máxima Segundo, seria vivendo e aprendendo. vivendo e aprendendo a jogar, teve uma música, né? E a segunda é que maturidade, não existe uma entidade Que que se certifique, chama, né? que certifique ou que seja, ó, você é maduro ou tem maturidade em todos os campos da sua vida. Nós somos pessoas complexas e nós podemos ter maturidade profissional e não ter maturidade afetiva, por exemplo. Podemos ter maturidade na forma como tratamos a nossa saúde e não ter maturidade na forma como tratamos os nossos amigos. Então, nos diversos campos da vida, nós estamos nessa construção permanente e como nós temos um tempo limitado e atenções limitadas, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, me parece óbvio que em alguns campos da vida nós vamos ser pessoas mais responsáveis e maduras e em outros campos nós vamos ser menos responsáveis e menos maduros. Agora, a questão que tu coloca, Ronaldo, eu achei interessante tua linha de raciocínio. Não tinha parado para pensar sobre ela também, né? Eu já tinha pensado um pouquinho diferente, porque quando a frase veio para mim, inicialmente, o primeiro momento que eu pensei que eu era madura, por isso que eu disse, né, que eu cheguei, nossa, de cara, não sou madura, que para mim foi um tapa no rosto, né? Tipo, nossa, você é madura. Não, eu não sou madura porque eu não sei me posicionar. Acaba que muitas vezes eu me altero ao invés de me posicionar, por exemplo, né? Se fosse esse um critério, que talvez seja. Talvez seja Em um algum critério. campo, talvez seja. Talvez seja o critério, né? Mas maturidade, no senso coletivo, está muito atrelado com tempo de vida, Uhum. a questão etária. Então, por exemplo, eu tenho 52 anos em relação a você que tem 31. 31. Em tese, eu sou mais madura. Em tese. Porque esse seria um dos critérios do senso comum. Você vai vivendo e aprendendo, vai ficando naturalmente mais maduro. Será? Aí a pergunta é, realmente, será? Não sei. Acho até que não necessariamente. E o teu raciocínio, ele mais uma vez, Ronaldo, ele vem com uma ideia de um tempo moderno e pós-moderno, que está linkado com tudo aquilo que a gente já falou, né? Estou usando muito a questão da era industrial, mas poderiam ser outros fatores também, que segmenta
né? Uhum. Segmenta. Eu sou um eu profissional, eu sou um eu afetivo, eu sou um eu espiritual, eu sou um eu. Na verdade, eu só sou eu. Sim. Essas divisões, elas cabem semanticamente para um tempo que a pergunta é essa. Ele ainda existe? Ele ainda é? Porque não sei se é. A gente tem visto aqui em vários campos, inclusive da própria ciência, de tentar trabalhar em rede, que é uma antítese disso tudo que a gente está dizendo. Trabalhar Uhum. em rede por si só já é uma antítese. Eu deixo de separar e eu junto todo mundo de novo, em áreas diferentes. Eu tenho dores, né, sociais, eu estou falando, e aí eu tento dar soluções de forma coletiva para essas dores que são comuns em várias áreas. É um trabalho em rede. Então a gente já vem vindo com uma antítese de pensamento que gera um comportamento. Então vou voltar mais uma vez ali a pergunta. O raciocínio, na minha opinião, está super correto. Mas ele ainda é válido? Tô te perguntando. Eu creio que ainda é válido porque a gente está num tempo de transição. Esse tempo de rede, e não estamos falando de redes sociais apenas, estamos Sim, falando de um ecossistema de rede, isso. ele ainda de fato não existe. Nós estamos Uhum. caminhando É, para isso. porque a internet, tem até uma expressão que as pessoas dizem, né? Na internet é né? Nem sei o que isso significa, né? Mas se eu fizer isso, as pessoas vão entender. Vou Tem um momento Eu que entendi é isso perfeitamente. aí. Não é nada, não é mais nada do que já foi, ele só é, É, né? Sei parece lá, uma nuvem, explodiu, né? né? Explodiu o negócio, virou uma Aham, coisa integral, né? Que aspirou, contaminou todo o ecossistema com aquele, né? É exatamente. difícil de explicar, mas Mas a gente enfim. está numa época de transição, então por mais que existam essas redes de informação, a nossa vida na prática ela ainda é segmentada em muitos campos de atuação. E é possível sim a pessoa ser madura num campo e ser imatura em outro. Acho que a maior parte dos exemplos que a gente pode encontrar, tanto na ficção quanto na realidade, a gente pode conviver. Acho que o próprio exemplo que você trouxe como a provocação de pauta para esse programa, né? Quando você recebeu essa frase e se questionou, ops, talvez eu não seja uma pessoa madura, eu acho que ela demonstra Talvez não, cheguei a essa que, conclusão. que, que não é. Não sou Exatamente. madura, mas nem de Mas eu acho perto. que essa tua percepção, ela meio que responde que a gente pode ser imaturo em alguns campos e maduro em outros. Porque se a gente pegar a Beverly, né? Vamos utilizar o teu exemplo. Virei case. Virou Meu case de sonho era ser estudo. case. Talvez seja imaturo em algum aspecto que tenha vindo na tua mente naquele momento. Aquele do não grita, se posiciona. Mas se a gente pegar a Beverly como profissional não é madura? Talvez agora tu me diga assim, não, não sou, e daí desmonta com a minha. Desculpa te Com a, dizer, com a mas, minha mas tese. acho que vou te dizer que não sou madura. Mas é que É esse é o diferente ponto tu da pensar. construção permanente. Eu acho que Mas não talvez tem um momento em que a gente vai dizer sou maduro. é que a gente talvez esteja confundindo aí que tá, né? A questão da semântica mesmo, né? O que é ser É. maduro? E a gente volta lá no início. O que é ser maduro? A gente tinha uma ideia, até aqui, que ser maduro era fazer bem, por exemplo. Então, profissionalmente, o que é, entre aspas, considerado alguém maduro profissionalmente? É quando você faz, até que você fica tão bom que quase que vira mecânico, né? Mas não é E verdade. isso também é uma lógica industrial, né? Não é verdade, não é necessariamente verdadeiro, embora faça um sentido dentro de um contexto, Aquele que é espe... ficou melhor, um Exatamente. especialista. Então, construção permanente. Aquele especial da Fernanda Montenegro que passou ano passado, ela completou 95 anos, né? A Fernanda Montenegro, uma das maiores atrizes de teatro, cinema, Aham. televisão que a gente tem no Brasil, ela relatou que ela sente o frio na barriga quando vai entrar em cena, quando vai atuar, quando vai para o palco. Ela é uma atriz madura. Acho que não tem uma alma consciente no Brasil que vai dizer que a Fernanda Montenegro não tem maturidade cênica. Ela tem. Ela é uma. Vamos combinar aqui que nós estamos falando de uma das poucas figuras no nosso país que, não vou dizer unanimidade, que não existe, É né? E que verdade, toda não existe. unanimidade é burra. Mas ela é uma figura que é respeitadíssima pela qualidade artística que demonstra em cena. E ela ainda tem esse frio na barriga que tu pode pensar assim,
Nossa, mas isso não é uma coisa de um iniciante, uma pessoa que não tem a maturidade? Agora, talvez, Ronaldo, assim, só para complicar o debate, né? Porque a proposta Essa é é a essa nossa mesmo. A função, né? proposta é a gente dialogar sobre o assunto, né? Porque eu, de fato, sou muito honesta, eu fiquei realmente pensando sobre o tema Tá parecendo aqueles os desse. diálogos socráticos, né? Que o Sócrates só botava mosca na sopa, Só né? complicava o negócio, né? Mas quando você fala em maturidade, sim, o senso comum entende isso como uma certa maturidade. Mas aí a gente está levando a maturidade como algo que é comparado em relação aos outros. E talvez aí que more a chave, talvez a maturidade de verdade, ela seja passível de comparação se ela for comparada em relação a você mesmo, na tua linha do tempo. Aí talvez a própria Fernanda Montenegro, que é inegável a qualidade profissional dela, não estou discutindo isso, mas talvez ela mesma possa, ela seja a única pessoa que possa dizer se ela é Exato. ou não madura em relação a ela mesma, porque só ela veste o ela dela. Que loucura, né? O ela dela é bom, né? Só ela tem essa condição. De fora eu posso avaliar a capacidade Uma profissional, avaliação domínio. social, né? Isso. Então, talvez, um dos talvez princípios de a gente poder olhar a maturidade seja em relação a gente mesmo, em como a gente age nos setores, ou de uma forma, ou como a gente compreende o mundo, talvez seja uma outra forma de avaliar, menos com a nossa atuação e mais com a nossa compreensão de mundo. Talvez sejam coisas também diferentes, né? Mas maturidade também é um aspecto cultural, né? Então, Total, por total. mais que a gente Um asiático perceberia maturidade diferente de um diferente ocidental, é, certamente. e dentro da cultura ocidental, existem alguns parâmetros que permitem essa avaliação externa, vamos colocar assim. Por Uhum. mais que a noção real vá se dar pela pessoa, existe a forma como essa pessoa age com as outras, no trabalho, em casa, na família, que vai permitir que as pessoas que se relacionam vão poder dizer, olha, acredito que esse teu comportamento é imaturo em determinada situação. Aliás, já revelei, né, que eu sou dorameira aqui e volta e meia, como é um produto que eu consumo, Ronaldo, todo mundo sabe que na internet começa a aparecer mais coisas relacionadas àquele tema que você consome, que você pesquisa, etc. E começou a vir para mim, assim, uma série de resultados de pesquisadores ou de moradores brasileiros que estão na Coreia, contando como é a cultura na Coreia. Vou usar esse exemplo, que é um exemplo bem fresco, né, para mim, que eu não sabia, tá? Que pessoas velhas na Coreia podem tudo, mas tudo mesmo. Coisas do tipo assim, bater em alguém e não vai preso, podem Vamos importar isso gritar. da Coreia. Nós aqui no Brasil não valorizamos quase É, nada a pessoa, o ancião, né, a pessoa idosa. Só que lá a pessoa velha, literalmente, não é madura, pessoa velha, e viveu o tempo de vida, tem tempo cronológico de existência, essa pessoa pode qualquer coisa e tem que ser respeitada. Ninguém que é mais jovem contradiz, ela só teria contradição se fosse alguém da idade dela ou mais do que ela. Então, ali, entre aspas, o considerado culturalmente maduro é o tempo cronológico, que a gente acabou de dizer que necessariamente para nós, a gente tem visto que tem pessoas com mais idade, Ronaldo, que que são são imaturas. totalmente imaturas, E né? daí vai um dos pontos da pergunta, da pergunta inicial. Maturidade não está relacionada com idade. Sim, existem pessoas idosas que são maduras, que são sábias e que podem nos ensinar muitas coisas, e existem pessoas que têm uma idade avançada e não são maduras. Isso Seguem imaturas, né? é um fato, no É um meu fato. entendimento. E, Talvez eu e, esteja e errado, que a cultura, talvez. e que a cultura de onde você vive, das tuas referências, que são tua base, interferem no nível de maturidade que temos. Acho que isso também pode ser convencionado, né? Cultura, ou não? Acho que sim. Eu Acho que sim também, acho né? que sim, Beverly. Não tem Não, esse. eu penso que sim. Por exemplo, nós estamos aqui dizendo que no Brasil, por exemplo, não estou nem falando só do mundo ocidental, nem só da América Latina, né? Mas no Brasil, especificamente, nós, de uma forma geral, como população, não valorizamos a sabedoria que vem com o tempo de vida. Nós não valorizamos, mas não quer dizer que ela não exista e que
algumas sim. pessoas a reconheçam, não, mas culturalmente a gente não valoriza. Então, não é o tipo de maturidade que a gente divulgaria para outras pessoas. Por exemplo, que no Brasil a gente não diria, olha, eu vou dar um conselho porque eu sou velho. A gente costuma dar um outro referencial. Vou dar um conselho porque eu tenho uma formação profissional, porque eu vivi uma experiência É porque eu já X. vivi isso, né? Isso, mas não É, pelo tempo de vida não, é. necessariamente, né? Coisa que, por exemplo, lá usei o mesmo exemplo da Coreia, talvez nem precisasse dizer isso, né? Não precisasse disso. Porque só o fato de ser uma pessoa mais velha já daria uma abertura para dar um conselho, por exemplo. Né? Então, acho que a cultura, sim, me parece que sim. Se a gente pegar dois exemplos ocidentais aqui, estava recordando, ah, a Greta Thunberg, Sim, que é uma sim, ativista, sim. eu não lembro de qual país que ela é, mas é uma ativista ambiental. Acho que não é da Alemanha? É, Eu ou vou da pesquisar aqui. Noruega, alguma coisa Pesquisar. assim. Eu não sei qual que é a idade da Greta hoje, Agora, né? mas quando ela começou a Sueca ela é. sueca, e ela ficou famosa nos protestos estudantis na Uhum. Suécia, em defesa do meio ambiente. Talvez ela, 22 anos ela tem. hoje ela tem 22, Uhum. né? E eu recordo que ela começou 16? a Ela tinha 16, não tinha? 16 ou 14. Eu me Era uma lembrava de coisa assim. 16. Uhum. E ela começou a ganhar projeção internacional, inclusive, porque ela já discursou na ONU com 22 anos, porque ela entendeu uma questão ambiental que muitos de nós não entendemos. Talvez ela tenha Uhum. entendido antes. Então, ela teve uma maturidade de pensamento no quesito ambiental, e eu não estou falando que ela seja madura em todos os aspectos da vida. Ela era uma pré-adolescente, obviamente ela não teria maturidade em muitos campos da vida que talvez só o tempo, só a experiência, só a idade, não sei, mas ela teria muito a avançar em outras áreas, mas no pensamento ambiental dela e da necessidade de nós mudarmos as nossas formas de relação com o meio ambiente, pensando numa longevidade do planeta, pensando no nosso ecossistema, de que não existe jogar nada fora dentro de um planeta, porque não existe fora, se a gente pensar no global, ela tem uma maturidade mais acentuada do que muitas pessoas adultas e até mesmo idosas, que têm uma vida irresponsável do ponto de vista ambiental. Vou recordar mais uma vez, eu trouxe algumas semanas atrás o exemplo, esses dias eu estava no trânsito, no carro da frente, uma pessoa abriu o vidro e jogou uma sacola. Além de quase causar um acidente, né? Então aí já não tem nenhum pensamento maduro do ponto de vista do trânsito, não tem um pensamento maduro do ponto de vista ambiental. Na rua, se a gente olhar quanto que tem de cigarro, né, de bituca de cigarro no chão, a pessoa talvez não tenha nem a maturidade da própria saúde, porque acha que está tudo bem ficar fumando, ok, que é um vício e muitas pessoas tentam largar o vício do cigarro, mas não conseguem. E o primeiro passo para largar é reconhecer isso, né? Então, E a loucura que é isso, né? Porque até é, ontem as pessoas eram incentivadas a. culturalmente, Isso. né? Aí, Mas de então um não determinado tem nem momento, a não é mais, maturidade né? do Uhum. entendimento do cigarro como um problema de saúde e muito menos do problema ambiental que é jogar a bituca no chão. Menos madura do que a Greta. Então Sim. vamos combinar que idade não é sinônimo de maturidade. Outro exemplo de jovem madura em outro aspecto, né, na luta pelos direitos iguais para as mulheres, lá no Afeganistão, a menina Malala, não sei se ela é uma menina hoje, se ela já é Uma uma moça. pessoa adulta, Uhum. creio que sim, porque também acredito que ela tenha ganho projeção mais ou menos ali no mesmo período da Greta, inclusive, se eu não estou enganado, ela recebeu o Nobel da Paz, a Sim, Malala? a Malala, Sim, sim. também faz, olha, acho que já faz mais de 10 anos, ou se não faz mais de 10 anos, está ali. Também uma pessoa que teve A uma Malala tem maturidade. 27 anos agora. 27, 5 a mais que a Greta. Paquistanesa. Aham. Paquistanesa, eu falei Paquistanesa. do Afeganistão, É. me perdoem, É, mas tá paquistanesa. naquele entorno ali, né? Paquistão. Também demonstra uma maturidade em um aspecto específico de uma luta social que muitas outras pessoas com mais idade no mesmo contexto Não talvez tem. não têm.
Ronaldo, a gente vai ter que dar uma paradinha aqui. Os ouvintes começaram a colocar suas pitadinhas aqui de Opa! complicadores também. Tem o Ademar Roberto Sebenha, a Neuzi, o Claudemar. Lá na live tem também gente participando. Mas eu preciso fazer uma paradinha aqui. Então, a gente vai fazer um intervalo. Quem quiser continuar, né? O que é maturidade no seu entendimento? Você se considera uma pessoa madura? E por quê? Conta pra gente aqui no WhatsApp 99953-0616. Intervalo, voltamos já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A Paróquia Imaculada Conceição dos Capuchinhos convida você para participar da Trezena de Santo Antônio, todas as terças-feiras às 8 horas da noite, até a festa de Santo Antônio, com bênção e distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Junte-se a nós neste momento de fé e oração. A Trezena também será transmitida pelo Facebook, @Capuchinhos Caxias. Participe! Trezena de Santo Antônio, direto da Paróquia Imaculada Conceição, Capuchinhos. 11h40. Quer conhecer as maiores curiosidades e tradições da nossa região? Então não perca a nossa websérie A Serra é Nosso Lugar. O comunicador Luciano Potter vai nos conduzir por cidades e histórias da Serra Gaúcha, celebrando tudo que torna nossa terra tão especial. Tudo certo para embarcar nessa viagem? Acesse o YouTube da Unimed Serra Gaúcha e confira um novo episódio a cada sábado. 18 graus. Tricofest, de 9 de maio a 22 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. E a temperatura? Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. O projeto Cartela do Bem vai completar 3 anos e mobiliza pessoas, escolas e empresas de várias cidades. Porém, se misturar com qualquer outro material, todo blister fica contaminado e se perde. Não coloque a campanha em risco. Separe só as cartelas de remédios vazias e descarte embalado em um saco amarrado em uma das 4 ecotendas em Caxias do Sul, que ficam nos estacionamentos dos supermercados Andreassa Kaiser, Bela Vista, Passeio Norte e na Igreja dos Capuchinhos. Nas ecotendas você pode descartar outros recicláveis, mas precisa ser separado das cartelas de remédios vazias. Esse projeto ajuda o Recanto da Compaixão Frei Salvador. O governo federal sempre caminhando junto com os gaúchos na reconstrução do Rio Grande. O governo federal liberou R$ 5.100 para mais de 420 mil famílias atingidas pela enchente e já entregou mais de 2.000 casas para aquelas que perderam tudo e segue erguendo mais lares. Tudo isso para escutar isso aqui. É uma alegria, né? Ter meus filhos com lar de novo. Governo Federal, junto por um Rio Grande melhor para todos. Brasil, união e reconstrução. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h43, de volta. Nós que queremos ser maduros, né? Não sei se a gente é ainda, mas a gente quer ser maduro. E você que está participando com a gente, o tema é esse, né? Maturidade. O que é, né? Quais são os critérios que definem se alguém é ou não maduro, né, Ronaldo? A gente está chegando aqui o entendimento que a gente não sabe nada desse assunto. A gente chegou a O programa continuou no intervalo, né? Continuou. Como sempre, o programa continuou no intervalo. Tem os ouvintes? Tem, vou passar eles aqui. O Ademar Roberto Sebento, cinquentenário, ele diz assim: bom dia, uma pergunta. No entendimento de vocês, seria maturidade a consciência das nossas falhas ou de nossas limitações humanas?
Será que quando a gente se dá conta, toma consciência de que a gente tem falhas e de que a gente tem limitações humanas, isso é maturidade? Daria para a gente dizer que isso fica dentro dos critérios da maturidade, Ronaldo? O que tu acha? Basta ter consciência e não agir? Nós chegamos a Ademar Roberto Sebem aqui, que eu e o Ronaldo pensamos diferente, tá? Isso. Então, a gente pensa por um paradigma diferente. Então, a gente vai discordar de alguns pontos e está tudo bem. Acho que isso é maturidade. De conseguir dialogar é maturidade. De conseguir dialogar com Conseguir dialogar é maturidade, na minha opinião. Olha, em tempos de redes sociais, conseguir dialogar, sem dúvida, é um sinal de maturidade. Que você abre qualquer caixa de comentário aí de portal de notícia, dá vontade de sair correndo pela rua. Não vou nem dizer nu, né? Porque assim, as pessoas não sabem dialogar. Elas se ofendem gratuitamente sem conhecer o outro, né? Verdade. Mas enfim... Compram brigas que não são suas. Muito interessante esse questionamento do Ademar. Será que só a consciência dessas limitações já é um sinal de maturidade, ou a nossa ação diante, ou o nosso modo de agir diante dessa consciência? Né? Eu penso que sim. Ademar, Roberto Sebem, minha resposta, Beverly, sim para ti. Ronaldo parece que sim com ressalvas. Sim com ressalvas. Acho que a consciência é uma etapa e a próxima etapa é, além da consciência, agir a partir dessa consciência. Já penso que não. Penso que ser maduro é ser consciente, não necessariamente de falhas ou de limitações. Ser consciente da bondade, da amorosidade. Só ser consciente, para mim, é ser maduro. Ser consciente. Porque nós vivemos metade do nosso dia inconscientes. Então, ser consciente, para mim, por si só, é um grau de maturidade. Metade do dia inconsciente, você se refere ao tempo... A gente não para refletir, por exemplo, a gente chegou então mais da metade, A gente chegou à conclusão aqui que a gente usa termos, dá explicações, reage a situações por conceitos que normalmente a gente não parou para refletir. Não para para refletir. Então isso é ser inconsciente, porque se a gente não... Então é bem mais que a metade, exatamente, né? É isso que eu quero dizer. Então ser consciente, independente se sobre falha, limitação, feitos e não feitos, já para mim é um ato de maturidade. Nós chegamos a uma conclusão no intervalo, compartilhar com os ouvintes, que a gente tem um pensamento divergente no seguinte aspecto. No meu entendimento, nós podemos ser... Talvez esse meu pensamento esteja mais atrelado a uma lógica moderna, e o da Beverly é uma lógica mais pós-moderna, digamos assim. No meu entendimento, a gente pode ser maduro em alguns campos da vida, em outros não. Existe essa possibilidade mais fragmentada, vou colocar assim. No entendimento da Beverly, vamos ver se eu entendi corretamente. O fato de não ser maduro em determinada área da vida já demonstra uma imaturidade mais geral. Isso? Mais ou menos. O que eu quero... Quando a gente tem que explicar muito é porque não ficou claro para as outras pessoas, né? Mas o que eu quero dizer é que as pessoas, de uma forma geral, nós, de uma forma geral, quando olhamos a ideia de maturidade é em relação a nós mesmos, né? Quando a gente olha em relação a outra pessoa, em outra pessoa a gente nunca vai saber o que o outro pensa. Então, a gente tem as convenções sociais, que são nada mais do que convenções sociais. Porque são convenções, não quer dizer que estejam certas. Tanto é que as convenções de tempos em tempos, elas mudam, né? O vinho era ruim, depois ele passa a ser bom. O chocolate era ruim, depois ele passa a ser bom. A gente entende que um planeta era um planeta, depois ele é um satélite. Conforme a gente vai tendo elementos, a gente vai atualizando os nossos conhecimentos, né? Então, para mim, isso não é necessariamente a maturidade, porque ela sempre é algo externo. A maturidade é aquilo em relação a você mesmo, é algo interno, tem a ver com você mesmo. Então, neste caso, tomar consciência, para mim, é algo maduro, porque a gente passa muito tempo da nossa vida agindo, pensando, entendendo, fazendo leituras de mundo que, na verdade, a gente comprou de conhecimentos externos. Então, quando a gente traz isso para dentro da gente, olha com a lente interna, para mim, isso só já é um ato de maturidade. Mais ou menos isso, né, sem me alongar muito. Já o Ademar Roberto Sebem, ele está na tua linha, porque ele faz uma segunda pergunta dizendo, mas agir conscientemente já não seria só lógica? Não seria só uma lógica? Vou explicar de acordo com a minha leitura e o Ronaldo com a dele. Na minha leitura, Ademar Roberto Sebem, a lógica é algo que você
é um conjunto de estratégias que você utiliza dentro de algo que está acontecendo e que você entende, não necessariamente que você tomou consciência. Porque eu, por exemplo, eu posso fazer contas matemáticas, aplicar fórmulas matemáticas, usar lógica para resolver com fórmulas matemáticas algumas situações da vida. Mas isso não significa que eu estou consciente sobre elas, apenas que eu sei aplicar. E aí eu uso a lógica. Então, necessariamente, lógica não é necessariamente, para mim, consciência. Ela pode ser com consciência, mas ela também pode ser utilizada sem consciência. E para mim a lógica não é automática. Explico. Tomar a consciência não significa necessariamente que a gente vai agir de acordo com a consciência. Exatamente. Pela lógica, sim. Mas nem todo mundo atua neste campo da lógica. Vou novamente, e eu não estou falando dessa consciência que o Adhemar Sebem trouxe, da consciência das nossas limitações, e ele trouxe um exemplo mais complexo. Mas vou colocar a consciência de outros fatos, né? Falávamos antes da consciência ambiental. Um dos tipos de consciência possíveis para o nosso tempo de 2025. É possível que uma pessoa que tenha consciência ambiental não haja, assim, escolha não agir como uma pessoa consciente. Tem consciência ambiental, mas não recicla lixo, por exemplo. Mas não recicla. Vamos dar um exemplo. Eu sei que o planeta está em exaustão, mas eu vou lá e coloco o meu lixo orgânico no tonel do seletivo, impossibilitando a reciclagem do material seletivo que estava lá. Eu sei que é necessário reciclar lixo, mas não separo o lixo na minha casa. Né? Ou seja, eu tenho a consciência, mas isso não gerou uma ação lógica imediata, né? Ou quase como que uma teimosia. Quase que como uma coisa, né? A lógica estaria atrelada a uma coerência. Então, por isso que eu acho que são duas etapas separadas, consciência e ação. O Adhemar só complica, né? Vocês estão colocando o instinto como determinante. Não sei se o instinto é determinante, Não. né? Porque o instinto, ele é o instinto de sobrevivência, né? Normalmente, o instinto tá ligado às coisas mais básicas. Acho que a gente evoluiu um pouquinho, né? A gente tá mais com a força da vontade, com fazer exercer a disciplina, né? Tomar consciência teria... Eu gosto de fugir de tudo que é determinismo. Seja ele biológico, cultural, social. Acho que não gosto do pensamento determinista. Nem eu, porque o determinismo normalmente está atrelado à falta de consciência. Normalmente. Olha, né? Só. Normalmente, não quer dizer sempre. A Odete, vamos sair só do Adhemar aqui, né? O Adhemar puxou uma cadeira, ele gostou do papo, né? Vem tomar um cafezinho, Adhemar. Vem tomar. Na próxima segunda é contigo aqui, Adhemar. A Odete, ela diz, eu penso que quanto mais a gente se explica, pior fica. Odete, concordo com a Odete. Também concordo, Odete. Quando a gente precisa dar muita explicação, porque não ficou claro. Igual explicar piada, né? Aí tem duas situações, né, Ronaldo? Uma das situações você não soube explicar direito, ponto. Então, talvez porque você não soube explicar direito, não esteja claro para você mesmo, né? Porque se você ficou claro para você mesmo, consegue é mais explicar fácil. bem. É, mais fácil, né? Ou você não entendeu a situação direito, né? Então, também tem essa possibilidade da falta de explicação. O Claudemar Rigotti. Saudações aos ouvintes sobre o assunto em questão, ao citar a maturidade de pessoas idosas. Vocês assistiram Fantástico ontem? Eu não assisti. Tu assistiu, Ronaldo? Não assisti. Diz o seguinte, teve uma reportagem no Paraná, onde um homem de idade perturbava os vizinhos, matando animais, cortando cerca elétrica dos vizinhos. Que horror. Tem um filme, Pior Vizinho do Mundo, aliás. Podando árvores sem autorização, ofendendo as pessoas de todas as formas. Se não me engano, essa pessoa com 76 anos de idade. Qual o grau de maturidade deste idoso de se comportar dessa forma sem motivo algum? Sobre esse comentário das pessoas não saberem debater sem se ofenderem, aí são egos inflados. Muita gente hoje em dia só quer ensinar, se impor e se irritam ao serem contrariados. Essa gente esquece que nós temos uma boca para falar, mas também temos 2 ouvidos para ouvir. E ofender alguém por pensar diferente só mostra o grau de egoísmo de quem ofende. Ou seja, quando não conseguem ganhar um debate com argumentos lógicos, atacam o outro argumentador, né, com ofensas na tentativa de abafar o outro, ganhar no grito. Isso é uma imaturidade sem tamanho, diz o Claudemar.
Claudemar, muito legal o teu comentário. Eu não assisti o Fantástico ontem, não assisti essa reportagem, mas acho que ilustra isso que nós falamos no bloco anterior, que idade não é sinônimo de maturidade ou de sabedoria, né? A pessoa pode ter uma idade, como ele falou no exemplo, 76, 79 ou 76, não recordo agora, e diante desse relato, podemos inferir que não se trata de uma pessoa madura, né? Se trata de uma pessoa sem consciência e que está ali para perturbar os outros. Ou com problemas já. Ou com problemas mentais. Exatamente. Problema qualquer. Se não estiver com problemas, se for algo feito conscientemente, é um agravante, né? E que daí também denota uma falta de maturidade, apesar da idade. Então, teria que assistir a reportagem para poder emitir uma opinião mais fidedigna. E acho que até as pequenas maturidades do dia a dia, Beverly, eu acho que também tem a ver com sinceridade em muitos aspectos, né? Eu acho que reconhecer, e agora vou trazer quase que uma fala do Ademar aqui de antes, mas reconhecer limitações, reconhecer ignorâncias sobre determinados assuntos é também uma ação assim, de maturidade. Acho que quanto mais jovens nós somos, nós temos uma tendência quase que impulsiva de dizer que já conheço, já fiz, já vi, né? Não sei se já aconteceu contigo quando alguém fala, por exemplo, de um filme que a gente não faz ideia de que filme é esse. Todo mundo já teve uma situação de estar num grupo, né? Estarem falando de um filme, de uma novela, de um livro, e às vezes, por uma sensação de pertencimento, a pessoa inventa que assistiu, que viu, que leu. E eu acho que quando a pessoa começa ou de todo mundo dizer que gosta de alguma coisa no teu grupo social, e você não gosta daquilo, e ter a maturidade de dizer que não gosta de uma coisa que você de fato não gosta, sem o medo de desagradar. Essas são pequenas maturidades aí que a gente precisa ir adquirindo no dia a dia. E vou acrescentar um fator que para mim é um fator de maturidade, né? Um dos elementos que nesse mesmo exemplo, se for relevante dizer isso. Se for relevante. Isso, porque por vezes a gente só fala para se posicionar porque acha que precisa se posicionar. E nem sempre a gente precisa se posicionar. Tem situações que não precisa se... Para mim, saber a diferença de uma e outra é um ato de maturidade. Saber a diferença. E agora você contradisse a pergunta inicial lá, aquela frase inicial. Então, talvez a maturidade não se grita, se posiciona. Talvez a maturidade não se grita e se posiciona se for o caso. Se for o caso. Talvez, vírgula. Se preciso. Se preciso. Se preciso. Né? Eu sempre trago as 3 perguntas que o Cortella coloca para saber se uma ação é ética, né? Eu devo, eu posso, eu quero. Às vezes eu posso e eu quero ter determinado posicionamento. Mas eu devo mesmo? Será que... E o eu devo pode ser substituído pela pergunta, é necessário? Eu tenho uma amiga minha, Ronaldo, que eu sempre cito ela como um exemplo, porque para mim é um exemplo a ser seguido. Eu gostaria de chegar no nível de maturidade dela, ela não tem nenhum pudor de dizer, por exemplo, essas coisas que são convenções sociais. Ronaldo, vamos tomar um cafezinho de tarde, né? E a pessoa não tá afim, ela não quer. E aí, o que a gente faz normalmente? Hoje eu não posso, não vai dar. E aí o convidado... Tô com outro compromisso. Aí o Ronaldo que convidou, falou, não, mas então se tu não pode ir tal hora, vamos um pouquinho mais tarde para tu conseguir ir. Só que desde a origem, a pessoa ela não queria ir. Não tem nenhum problema. Se ela quisesse de verdade, ela arrumava o jeito de ir, mas ela não quer. E essa minha amiga, ela sempre diz, eu não vou porque eu não quero. Então, já cortou ali, né? Eu acho isso muito maduro, porque evita o outro de ficar, não, esse não quero não Simples. significa que ela não goste mais de ti, Exato. ou que ela está brigada contigo. Não, ela Exato. simplesmente não quer. E dizer de uma maneira Educada, né? isso. Num nível de educação que gera a ideia Porque de geralmente maturidade, a né? gente não fala que não quer aceitar um convite, a gente não fala isso com medo de que a outra pessoa se sinta ofendida. Exatamente. E também com medo da insistência. Porque daí a gente diz, não quero, a pessoa que convidou,
mas vamos, Uhum. sabe? Eu acho que daí se cria aquele clima de precisar ficar se justificando. O que faz a gente pensar, para mim, que maturidade está diretamente atrelado a saber lidar com a não maturidade do outro, do teu interlocutor. E com as frustrações. Com as frustrações, total. Ai, deixa eu ver, Neuzinha. Neuza disse o seguinte: eu acho que encarar uma dificuldade tem que ser feito como uma oportunidade. Tentar encarar os seus medos, né? Como, por exemplo, verificar até onde a água da piscina alcança no teu corpo. E a máxima que não conseguimos resolver tudo, mas façamos o melhor no momento. E é possível reconhecer quem faz o melhor. Quando a Fernanda Montenegro perder o frio na barriga, é porque morreu o profissionalismo e subiu a soberba, diz ela. E por vezes, infelizmente, a finitude da vida também, né? Saber lidar com essa questão aqui da finitude, diz ela, como itens, né? Relacionados à questão da maturidade. Está conosco aqui para fechar, deixa eu ver se eu descubro o nome desta pessoa aqui, querida, a Rosanete Braiel. A Rosanete, parabéns pelo excelente programa. Abordar assuntos sobre consciência ambiental sempre é importante. Pena que na prática tantas e tantas pessoas agem sem nenhum tipo de responsabilidade. E não só para consciência ambiental, né, Ronaldo? Para vários tipos de consciência. Né? Talvez o que a nossa amiga ouvinte traga aqui, que parece que foi uma convenção que nós fomos falando ao longo do programa, Ronaldo, sobre maturidade, é justamente essa questão da atitude, de uma atitude coerente, né? Você pensa, você sente e age de acordo, talvez seja um indicador de maturidade, né? Talvez seja um excelente indicador. E é muito difícil. Nossa, é um dos quais eu digo que eu não sou madura. Conseguir conciliar a prática com o discurso. Nossa, acho que é em vários campos da vida, né? Baita indicador, assim, de maturidade. E o Everton Santos está com a gente na live também. Ronaldo, eu preciso acabar. Passou rápido, né? Passou rápido. E aí a pergunta, tu é maduro ou não? Eu fiquei de responder, e a promessa feita tem que ser cumprida, né? No mesmo programa. Aí. Eu vou seguir a lógica daquele meu paradigma de avaliação, de que a gente pode ser maduro em alguns campos e maturo em outros. A minha resposta é sim e não. Eu tenho campos da minha vida que eu me considero maduro, e não como um Pokémon, assim, que evolui, pronto, sou maduro, não preciso mais evoluir. Não isso. Mas que um nível de maturidade que já me agrada. Então, usando a tua mesma lógica para responder efetivamente a pergunta, obviamente se você pensou em algumas áreas e outras não, tem mais áreas que sim ou mais áreas que não, para depois dizer assim, não, no geral eu sou mais maduro do que não. O que tu diria? Não sei. Ai. Levar o tema de casa, Esse é o tema de casa. Fica para o próximo. Essa eu vou ser sincero em responder que não sei. Acho que essa sinceridade está... E também não precisamos saber, né? Neste momento. A gente pode construir a nossa maturidade. Vou fazer uma lista. Vou fazer um levantamento. A Beverly sabe que eu gosto das listas. O Renaldo tá melhor do que eu. Ele, pelo menos, se vê maduro em algumas áreas. Eu me vi em totalmente... Não, é que pela minha lógica... É que a tua lógica é diferente. Não é a lógica setorizada. Ou você é... Ou na não minha lógica, ou não é. Pela tua lógica, eu não obviamente não, porque a gente não sempre tem uma construção a ser feita no meu entendimento. Então, mas eu gostei da tua lógica também. Ela é mais amorosa. Né? Ou uma lógica mais permissiva. Vou colocar uma alfinetada em mim mesmo. Agora é coisa tua, não foi minha. Ronaldo, obrigada pela presença. Obrigado, Beverly. Obrigado também aos ouvintes que trouxeram vários apontamentos interessantíssimos aqui. Nos vemos semana que vem. Aliás, para quem gostou e quiser provocar diálogo sobre isso, esse conteúdo fica armazenado e disponível no Facebook.